Ok, meus amigos, vamos voltar aqui, olha só. Voltando aqui comigo para a tela, a gente mencionava aqui as principais modalidades de cada um, né, dos crimes de cada uma dessas modalidades de ação penal. Aí veja só, a gente encerrava o bloco anterior falando das principais modalidades de crimes de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. E agora vamos para as principais modalidades de crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Lembrando que nós já dissemos aqui, meus amigos, que a gente vai tratar de forma minuciosa dessas condições de procedibilidade a posteriori. Aí a gente vai falar minuciosamente da representação do ofendido e também da requisição do ministro da Justiça. Por enquanto estamos traçando esse panorama, essa visão panorâmica de cada uma dessas modalidades de ação penal, trazendo os principais casos, os principais crimes, o que também é extremamente importante para nós. Crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. São pouquíssimos os casos. No Código Penal nós temos 3 casos. Três casos. 2 deles, crimes contra a honra. Crimes contra a honra que nós já mencionamos aqui, em regra, são crimes de ação penal de iniciativa privada. Então, em regra, ação penal de iniciativa privada, mas conforme a gente já tinha visto no bloco anterior, existem alguns casos que são de ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Pois bem, de igual sorte, existem alguns casos que são de crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Tá? São 2 casos. Em primeiro lugar, crime contra a honra do presidente da República. Então, crime contra a honra do presidente da República é um crime de ação penal privada, é um crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Isso tem muito a ver, tem muita relação com o fato de o nosso Código Penal e também o nosso Código de Processo Penal terem sido aprovados na época de um regime ditatorial. Lá na Constituição de 37, a ditadura do Estado Novo, implantada por Getúlio Vargas, perdurou até 1945, o nosso Código Penal de 1940, Código de Processo Penal 1941. É verdade que toda a parte geral do Código Penal foi alterada em 84, mas, de um modo geral foi alterado em 84, mas o que nós estamos falando é o artigo 141. Então, é ainda a questão relacionada à parte especial, né, que começa no artigo 121, como nós sabemos. Então, meus amigos, primeira hipótese de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça é o crime contra a honra do presidente da República. Em segundo lugar, crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. Então, crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. Então, são as 2 hipóteses de crime contra a honra que são de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Em primeiro lugar, crime contra a honra do presidente da República. Em segundo lugar, crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. Tá bom? Avançando ainda em relação a isso, o que mais que nós temos? A terceira e última hipótese de crime de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça prevista no Código Penal se encontra no artigo 7º, parágrafo 3º do Código Penal. Artigo 7º, parágrafo 3º, que é o crime praticado no exterior por estrangeiro contra brasileiro. Então, crime, eu repito, praticado no exterior por um estrangeiro contra brasileiro. Este é um caso de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. Esse, aliás, é um crime que tem algumas outras condições que dizem respeito ao direito penal e não ao processo penal. São condições que estão lá no Código Penal, no artigo 7º, parágrafo 2º. Então, o sujeito ingressar no território estrangeiro, ele não ter cumprido pena no exterior, não ter sido absolvido ou declarado extinta a sua punibilidade no exterior, que o fato constitua crime no exterior e também no Brasil. Então, tem várias condições no parágrafo 2º, e no parágrafo 3º nós temos mais 2 condições. Uma delas é
exatamente essa, é a requisição do ministro da Justiça. Então, eu repito, no Código Penal, nós temos apenas 3 casos de crime de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça. São apenas 3 casos, eu repito. Primeiro lugar, é o crime contra a honra do presidente da República. Em segundo lugar, o crime contra a honra de chefe de governo estrangeiro. E em terceiro lugar, o crime praticado no exterior por estrangeiro contra brasileiro. Tá? Esses os 3 casos. Além desses casos, nós temos alguns outros poucos casos previstos na nossa Lei de Segurança Nacional. Nossa Lei de Segurança Nacional é a Lei 7.170 de 1983. A gente tem que ter cuidado com essa lei, porque muito dela não foi recepcionado pela Constituição de 88, mas outras tantas partes foram. Um dos casos, por exemplo, um dos trechos, por exemplo, da lei que não foi recepcionada pela Constituição de 88. Essa lei, por exemplo, ela diz que os crimes contra a segurança nacional são crimes de competência da Justiça Militar. Isso não foi recepcionado pela Constituição de 88. Porque esses crimes são considerados crimes políticos e o crime político, a competência para o julgamento é da Justiça Federal, tá? Então, essa lei, ela foi recepcionada pela Constituição de 88 parcialmente, mas nela existem alguns crimes e alguns desses crimes são crimes de ação penal pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, tá bom? Avança aqui comigo mais um pouco, olha só. Aí a gente avança aqui, meus amigos, para falarmos das questões relacionadas à ação penal de iniciativa privada. Ação penal de iniciativa privada. Já que já trouxemos aqui um panorama das 3 modalidades de crime de ação penal de iniciativa pública, tanto a pública incondicionada, quanto a pública condicionada à representação do ofendido e também a pública condicionada à requisição do ministro da Justiça, então a gente avança para trazermos aqui algumas questões sobre a ação penal de iniciativa privada. Bom, para começo de conversa, a ação penal de iniciativa privada exclusiva. Entre os casos de ação penal privada, a regra é aquilo que a gente chama de crime de ação penal privada exclusiva, também chamada de crime de ação penal privada propriamente dita. E entre esses casos, são raros os casos, a gente já viu que a larga maioria dos casos são de crimes de ação penal pública incondicionada, que é a grande regra do nosso ordenamento jurídico, mas entre os poucos casos de crime de ação penal de iniciativa privada, a gente destaca exatamente, conforme a gente já mencionou aqui, os casos de crime de ação penal, os casos relacionados aos crimes contra a honra. Crime contra a honra, meus amigos, calúnia, difamação e injúria. A calúnia no artigo 138 do Código Penal, a difamação no artigo 139, a injúria no artigo 140. Os 3 casos de crimes contra a honra, em regra, são crimes de ação penal de iniciativa privada. Em regra, casos de ação penal de iniciativa privada. Todavia, nós já trouxemos aqui as exceções. Já mencionamos que se for crime contra a honra do chefe de governo estrangeiro ou presidente da República, será ação penal pública incondicionada. Já dissemos que se for injúria qualificada, será ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Já dissemos que se for crime contra a honra do servidor público em razão de sua função, a gente tem que ter cuidado, porque pela lei, pelo Código Penal, seria ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas veio o Supremo Tribunal Federal, na súmula 714, dizendo que poderia ser ação penal pública condicionada à representação do ofendido, como diz o Código Penal, ou poderia ser ação penal de iniciativa privada, que é a grande regra entre os crimes contra a honra. Aliás, é até importante a gente tomar cuidado com o teor da súmula 714, porque ela vai nos dizer que, nesse caso, a competência seria concorrente, ou seja, seria concorrentemente ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada. Cuidado com isso. É pacífica em doutrina e até temos precedentes do próprio Supremo Tribunal Federal após a edição da súmula, deixando claro que, na verdade, não é concorrente, é alternativa. Ou seja, o servidor público que é vitimado em sua honra, não é que ele pode concomitantemente, concorrentemente, optar pela ação penal pública condicionada à representação ou ação penal privada. É alternativa. Ele pode optar ou um ou outro. Então ele pode querer, ele, servidor público, contratar o advogado
ou a depender do caso, talvez até ele exerça um cargo que seja possível à advocacia, né? Vamos imaginar, por exemplo, ele é procurador do Estado, procurador do município, ele pode exercer a advocacia privada. Então, a depender do caso, até ele mesmo pode atuar como advogado, mas não sendo o caso, ele vai contratar um advogado e vai oferecer a queixa-crime. É uma opção dele. Agora, ele pode, no lugar disso, optar pela ação penal pública condicionada à representação. Aí ele, servidor, faz a representação e o Ministério Público oferecerá a denúncia. Agora, não dá para esse servidor público vítima do crime contra a honra fazer as duas opções, né? Ele é jogar nos dois lados. Ele fazia a representação no MP e oferecer a queixa. Não, ele vai ter que optar. Ou ele oferece a queixa, ou ele faz a representação para que o MP ofereça a denúncia. E, aliás, esse é o único caso, esse crime de ação penal, esse crime contra a honra do servidor público em razão de sua função, é o único caso em que a gente tem essa previsão do verbete súmula 714 do Supremo, eu repito, essa previsão em que o ofendido poderia optar entre a ação penal privada ou a ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Só que, ainda, meus amigos, a gente precisa lembrar o seguinte, temos que lembrar ainda que o crime contra a honra, ele pode também, muito cuidado com essa exceção, o crime contra a honra, ele pode também ser crime de ação penal pública incondicionada. Isso não está no Código Penal. Ele será crime de ação penal pública incondicionada quando for crime contra a honra previsto no Código Eleitoral. O Código Eleitoral, ele tem previsão para calúnia, difamação e injúria. Ou seja, os mesmos crimes que estão previstos no Código Penal também estão previstos lá no Código Eleitoral. Inclusive, a tipificação é a mesma, calúnia, difamação e injúria, com a diferença que lá no Código Eleitoral não tem a previsão da injúria qualificada, né? Aquela injúria preconceituosa que a gente já mencionou aqui. No Código Eleitoral não tem previsão disso, mas tem previsão para calúnia, difamação e injúria, inclusive com a mesma definição típica. Mas o que é que diferencia a calúnia, a difamação e a injúria do Código Eleitoral para a calúnia, a difamação e injúria do Código Penal? O que diferencia, meus amigos, é que lá no Código Eleitoral, o crime, ele é praticado no bojo da propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda eleitoral. Veja, então, que lá o que caracteriza o crime contra a honra é que o crime é praticado no bojo da propaganda eleitoral, eu repito, ou visando a fins de propaganda eleitoral. Tá? Por outro lado, se não for no bojo de propaganda eleitoral, será crime previsto no Código Penal. Tá bom? E lá no crime eleitoral, meus amigos, lembre comigo, crime eleitoral é sempre de ação penal pública incondicionada. Olha que interessante, o Código Eleitoral ele diz que todos os crimes previstos lá são crimes de ação penal pública. E ele não disse que era de ação penal pública incondicionada. Só que ele nem precisava dizer isso. O Código Eleitoral nem precisava dizer que os crimes são de ação penal pública, porque ele dizendo isso ou não dizendo nada, a gente cai na regra geral. E a regra geral é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. Essa é a regra geral de todo o ordenamento jurídico, prevista lá no Código Penal no artigo 100. Então, a regra geral do nosso ordenamento jurídico é que os crimes sejam de ação penal pública incondicionada. Ou seja, quando a lei não dispuser em contrário, é ação penal pública incondicionada. Então, eu repito, o Código Eleitoral diz, os crimes previstos nesse código são de ação penal pública. Ah, mas não disse que era pública incondicionada. Mas também não disse o contrário. E se não disse o contrário, é de ação penal pública incondicionada, tá? Então, crime contra a honra previsto no Código Eleitoral é crime de ação penal pública incondicionada, tá? Quem processa, então, é o Ministério Público Eleitoral perante a Justiça Eleitoral. Volta comigo aqui para a tela. Bom, sim, ainda tem a questão da injúria real. A injúria real é aquela injúria praticada mediante vias de fato, né? Violência ou vias de fato, diz o Código Penal. Então, por exemplo, ofender o sujeito, assim, agredindo o sujeito fisicamente para humilhá-lo, com a intenção de humilhá-lo, né? Com o dolo ali de humilhá-lo. Veja, e aí nesse caso, meus amigos, a doutrina majoritária entende que nesse caso também seria crime de ação penal pública incondicionada. Aí tem alguns autores que divergem, tem alguns autores que entendem que como é um crime praticado mediante uma lesão leve, e a lesão leve em regra de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, então deveria ser ação penal pública condicionada à representação do ofendido. Mas outros dizem não, na verdade é praticado mediante vias de fato, e vias de fato é contravenção penal.
e as contravenções penais são de ação penal pública incondicionada. Tá? Importante lembrarmos isso também. Por isso que a maioria entende que na injúria real, né, se injúria mediante violência ou vias de fato, a gente teria como regra crime de ação penal pública incondicionada. Tá? Mas lembrando que há quem entenda que seria ação penal pública condicionada à representação. Bom, volte comigo aqui para a tela, meus amigos. Ainda, meus amigos, vejam só, avancemos então para falar da ação penal privada personalíssima. Personalíssima que nós já mencionamos é aquela em que só o ofendido pode processar criminalmente. Ou seja, diferentemente do que acontece na ação penal privada exclusiva e na ação penal privada subsidiária da pública, se o ofendido morrer ou for declarado ausente por decisão judicial, o direito de oferecer a queixa não vai passar para cônjuge, companheiro ou companheira, ascendente, descendente ou irmão. E aí, veja que interessante. O caso de ação penal privada personalíssima é o único caso do nosso ordenamento jurídico em que a morte da vítima extingue a punibilidade do agente. A gente sabe que, como regra, a morte do próprio agente extingue a sua punibilidade, por razões óbvias. Então, como regra, a morte da vítima não vai influir na punibilidade do agente. A regra é essa. Só que a gente tem essa exceção. É o único caso em que a morte da vítima extingue a punibilidade do agente. Por quê? Porque se a vítima morrer, ninguém mais pode processar o criminoso. E como ninguém pode processá-lo, ele não tem como ser punido. Então, a morte da vítima extingue a punibilidade do agente quando a gente fala de crime de ação penal privada, personalíssima, tá? Bom, um detalhe importante aqui desse crime de ação privada personalíssima é o seguinte. Atualmente, meus amigos, só existe um caso de ação penal privada personalíssima. Eu digo atualmente porque até 2005 a gente tinha outro caso, que era o artigo 240 do Código Penal, que previa o adultério, isso até 2005. Em 2005, lembre que ocorreu a abolitio criminis do adultério. O adultério deixou de ser crime. Então, acabou a hipótese de ação penal privada personalíssima. O adultério era caso de ação penal privada personalíssima, então só a vítima do adultério poderia processar o cônjuge adúltero, tá? Bom, essa hipótese acabou. Restou apenas uma hipótese que também está lá na parte de crimes contra o casamento, no artigo 236 do Código Penal. Na verdade, são duas hipóteses. Eu falei que é um caso só porque é o mesmo artigo, mas na verdade é um artigo que traz duas condutas diferentes. Ambos crimes contra o casamento. É o erro essencial sobre a pessoa no casamento e a ocultação dolosa de impedimento ao casamento que não seja casamento anterior. Vamos por partes. Então, primeiro, erro essencial sobre a pessoa no casamento, que, de acordo com o Código Civil, é uma das hipóteses de anulação do casamento, tá? Pois bem, além de dar ensejo à anulação do casamento, além disso, é crime. E é um crime praticado por aquele que levou o outro, né? Levou, portanto, o seu cônjuge a erro essencial, e só quem pode processar criminalmente é o cônjuge ludibriado. Então, o erro é essencial sobre a pessoa no casamento. Você casa com uma pessoa e depois descobre que é uma outra pessoa. Na doutrina, a gente tem aqueles exemplos estapafúrdios da pessoa que casou com a irmã gêmea da noiva dele, né? Casou achando que era noiva e era outra pessoa. Estapafúrdio porque, convenhamos, que na prática não vai acontecer. Mas você quer ver uma coisa que já aconteceu algumas vezes e que ainda acontece? Um sujeito que casa com outra pessoa e depois a pessoa que casou com ele ou com ela descobre que, na verdade, aquela pessoa criou uma identidade falsa, é um foragido da justiça com vários mandados de prisão em aberto em outro estado, aí veio tentar reconstruir sua vida nesse estado aqui, tirou documentos falsos e criou uma falsa história de vida. Quer dizer, você casou e você nem sabe quem é a pessoa, você não sabe nem o nome daquela pessoa. E toda a história de vida que ele construía é uma mentira. Construiu a história de que não tinha família, que os pais morreram, não teve irmãos, ou seja, você nunca conheceu nenhum parente dele porque ele inventou toda aquela história, mas na verdade é uma pessoa que mora em outro lugar, tinha família, tinha filhos, tinha cônjuge, tinha... Enfim, né, tinha cônjuge, aí já cairia em outro crime, que é o crime de bigamia, né? Mas enfim, o que eu quero dizer é que a pessoa tem outra história de vida e você nem sabe com quem você casou. Isso seria uma hipótese de erro essencial sobre a pessoa no casamento. Essa pessoa que te engana comete esse crime e só quem pode processar esse criminoso ou essa criminosa é a vítima e, portanto, o cônjuge ludibriado, tá?
Bom, então a primeira conduta seria essa, o erro essencial sobre a pessoa no casamento. A outra conduta, meus amigos, é a ocultação dolosa de impedimento ao casamento que não seja um casamento anterior. Tá, as hipóteses de impedimento ao casamento estão lá no Código Civil, no artigo 1521. Tá? Então não podem casar. As pessoas que já são casadas. Tá, mas se casou já sendo casada, não é esse crime, porque esse crime é salvo casamento anterior. Porque o casamento anterior é outro crime, é o crime do artigo 235, é a bigamia. Tá? Então a pessoa que casa já sendo casada é o 235, é a bigamia. Agora a pessoa que casa não podendo casar por algum outro impedimento, ciente desse impedimento e ocultando esse impedimento da outra pessoa, aí é o crime do artigo 236. Então, voltando lá para o Código Civil, artigo 1521. Então, não podem casar ascendentes e descendentes entre si, inclusive por afinidade. Não podem casar os irmãos entre si e os demais colaterais até o 3º grau. Então, imagine a pessoa que vai casar, o sujeito vai casar com a própria irmã. Eles são irmãos biológicos, só que foram criados separadamente, só que ele sabe disso e ela não sabe. Veja, aí ele pensa, se eu disser a ela que somos irmãos, ela não vai querer mais nada comigo e eu quero casar, então eu omito essa informação e me caso. É crime. É o crime do artigo 236. Ocultou dolosamente um impedimento ao casamento que não era um casamento anterior. É o crime do artigo 236. É crime? É. De ação penal privada? Personalíssima. Só quem pode processar esse criminoso é o cônjuge, que no meu exemplo era a própria irmã. Só ela pode processá-lo criminalmente. E se ela morrer, extingue a punibilidade do criminoso, porque ninguém mais poderia processá-lo. Um detalhe curioso. O cônjuge ludibriado, nesse caso do artigo 236, aliás, tanto no erro essencial sobre a pessoa, quanto na ocultação dolosa de impedimento ao casamento, em qualquer das duas hipóteses do artigo 236, o cônjuge somente pode processar criminalmente o criminoso, né? O cônjuge ludibriado só pode processar criminalmente o cônjuge criminoso se primeiro anular o casamento na esfera civil. Então, primeiro anula o casamento na esfera civil para depois processar criminalmente o cônjuge que te ludibriou. Veja que aí nós não temos uma condição de procedibilidade, nós temos uma condição objetiva de punibilidade. Só dá para punir o sujeito depois que ocorrer a anulação do casamento na esfera civil. Tá bom? Só para a gente fechar por hoje, meus amigos, olha só. A última modalidade de ação penal privada é a ação penal privada subsidiária da pública, também chamada de supletiva, e em verdade nós já tecemos alguns comentários sobre ela no nosso último encontro, quando a gente falava da investigação criminal. O que é uma ação penal privada subsidiária da pública? É um caso de crime de ação penal pública, então eu tenho uma ação penal que nasceu pública, só que por inércia do Ministério Público, o ofendido pode oferecer a queixa subsidiária da denúncia. Ou seja, é um crime de ação penal pública. Então, caberia ao MP oferecer a denúncia. Só que o MP permaneceu inerte. Tendo o MP permanecido inerte, o ofendido pode oferecer a queixa no lugar da denúncia. Aí eu tenho uma ação penal privada subsidiária da pública. Tá? Lembrando que nem sempre vai caber essa ação penal, porque nós temos, para que caiba essa ação penal, em primeiro lugar é necessário que a gente tenha a inércia do MP. Inércia do MP, conforme a gente viu no último encontro, não é só o MP não oferecer a denúncia. Ele não ofereceu a denúncia, ele não requisitou diligências e ele não promoveu o arquivamento. Aí eu posso caracterizar a sua inércia. Além disso, lembre que só vai caber a ação penal privada subsidiária da pública se estivermos diante de um contexto no qual, efetivamente, veja só, efetivamente, a gente tem um ofendido definido. Um ofendido que pode ser identificado. Ou seja, não há que se falar em ação penal privada subsidiária da pública, meus amigos, naqueles crimes que são chamados doutrinariamente de crimes vagos. Crimes vagos, meus amigos, são aqueles crimes cuja vítima é a coletividade. Se a vítima é toda a coletividade,
como num crime ambiental, por exemplo, a gente não tem como admitir o ofendido oferecendo a queixa no lugar da denúncia. Embora, conforme eu já mencionei no último encontro, a gente tem um precedente isolado, é verdade, do STJ, que admitiu ação penal privada subsidiária da pública em um caso de porte ilegal de arma de fogo. Não é a regra, né? A regra não é essa efetivamente. Tá bom? Bom, meus amigos, tanto que é um precedente isolado, eu reitero. Bom, com isso, volte comigo aqui para a tela, a gente encerra essa visão panorâmica das modalidades de ação penal e no próximo encontro a gente trata de forma pormenorizada de cada uma dessas hipóteses, tá bom? Mais uma vez foi um prazer, a gente encerra por aqui, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.